Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa A Hora do Esporte. Nosso encontro semanal sempre com grandes convidados, personagens dos mais diversos temas do esporte. E na semana de hoje eu trago um promissor, já uma realidade, um jovem treinador de muito conhecimento, trabalhador demais, estudioso acima de tudo e sempre antenado no mercado. Hoje presta serviço para a equipe do Referência de Embu das Artes, mais uma das equipes organizadas do futebol brasileiro, ainda não tão badalada, mas que muito em breve será lembrado por pessoas e será admirado por conta de uma organização discreta, sossegada, mas extremamente eficaz no que diz respeito à formação de atletas. E está aqui com a gente hoje meu amigo e treinador Rodrigo Botão. Tudo tranquilo, Botão? Tranquilo, Luciano. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelas palavras. E a gente vai bater um papo legal aí. Participou da Copinha, né? Fez bonito aí na Copinha, mesmo, né? Lógico que a diferença de estrutura, mesmo tendo uma coisa pé no chão, deu para a cidade de Embu das Artes se orgulhar muito do seu trabalho, né? Foi bacana essa parceria aí com a prefeitura, com a cidade de Embu das Artes, os torcedores no jogo contra o Palmeiras. Se não me engano, foram 5 ônibus ou 6 ônibus para lá e agitou lá um pouquinho lá. E foi um jogo apertado, né, rapaz? Não teve o pessoal falando que o Palmeiras ia golear, não foi nada disso, né? Não, a gente se preparou bem para essa Copa. Fizemos uma primeira fase muito boa e nos preparamos muito bem para enfrentar o Palmeiras, que é uma equipe gigante do futebol brasileiro. A gente sabia que ia ser difícil, mas fizemos um bom trabalho. Legal, aliás, a gente fala da base do Palmeiras hoje é uma referência, né, Botão? Você que está há muito tempo nessa coisa de base, o Palmeiras que revelava poucos atletas, dá para deixar muito claro que quando se organiza, se faz um investimento sério, a coisa anda, né? Pois é, eu joguei muito, né, pelo São Caetano na base contra o Palmeiras. E na época, muito tempo atrás, o Palmeiras não era uma referência que é hoje. As referências eram São Paulo, até Portuguesa, né, por conta do Denner e todos que eles revelaram lá na época. Mas o Palmeiras hoje é uma potência, se não for a melhor base do Brasil, está entre as 3 ali. Legal. E eu sempre falo que é muito difícil jogar contra eles porque é uma força física muito grande, uma técnica muito apurada e complicado jogar contra eles, mas em compensação também é um prazer muito grande poder competir com eles e aprender com eles também, né? Sim, evolução, né? Cada nova partida. Me conta um pouquinho sobre sua carreira, se apresenta aí para o pessoal, o Brasil inteiro te acompanhando aqui no nosso programa Hora do Esporte, para saber um pouquinho mais sobre o Rodrigo Botão, ex-atleta e agora treinador, né? Isso. Comecei como atleta no São Caetano, né, nas categorias de base, subi até o profissional, depois joguei em alguns clubes aí do interior, né, de São Paulo, do país aí também, em Minas, Espírito Santo, Alagoas, enfim. Encerrei minha carreira no Juventus em 2010 e a partir daí resolvi estudar, né, fazer uma faculdade. Comecei a dar aulas em escolinhas, gostei muito, foi legal e achei minha vocação ali como treinador, né? Eu falo que eu sou treinador de pessoas também, né? Não sou treinador só de futebol. E de lá para cá eu tenho estudado muito, como você falou, tenho corrido atrás de aperfeiçoamento. E uma das coisas que me ajudou muito foi a faculdade, que abria a minha mente, curso da CBF. Hoje em dia tem muita coisa aí para fazer, para crescer. E fui treinador de clubes como o São Caetano também. Eu passei por todas as categorias de base do São Caetano. Fui treinador do São Bernardo e agora estou como treinador do Referência Sub-20. Legal. No Sub-20, mas você também treinou as categorias ali mais de formação, iniciação, sim. Né? É diferente, né? A conduta, a forma como você tem que lidar, né? Diferente. Ali eu passei por todas, desde o Sub-11 até o Sub-20. E no Sub-11, Sub-12, Sub-13 tem os pais muito envolvidos, né? Então não é só a criança, não é só o adolescente ali, tem os pais que... Você fica mais preocupado com juntos. Os pais do que com os próprios meninos, né? Os pais querem saber, né? É uma joia que a gente tem na mão ali dos pais, eu entendo, porque o meu filho também joga, né? Joga nas categorias do base de São Caetano. E o treinador tem que se preocupar com isso também, né? Ali é uma criança, como você falou, né? Ali é a base de tudo, a formação Sub-11, Sub-12.
Então a gente tem que dar uma atenção para os familiares. Eu acho que o clube e a família tem que andar junto ali, né? Legal. E é muito importante para a formação ter essa parceria, né? E uma coisa importante que você disse é em relação à capacitação, porque às vezes alguns ex-atletas entendem que, porque eu vivi o futebol, eu fui jogador, às vezes até mais badalado, e acha que pode chegar no banco de reservas ali e iniciar um processo de treinador. É bem diferente, né? Ser jogador e ser treinador. Diferente, muito diferente. Acho que jogador você é um liderado, né? Vamos dizer assim. Então você obedece às ordens do treinador, vamos dizer assim, né? Resumindo bem. E agora, quando você vira um líder ali, né? O treinador, você tem que se preocupar com muito mais coisas, né? Você não é só com treino, tem que ser um gestor hoje em dia, né? E eu venho pensando muito sobre isso, né? Que você me perguntou. O ex-atleta de futebol, ele já tem a vivência do campo, que é muito legal. E a pessoa que não jogou profissionalmente, ele tem a parte teórica. E ele não vai conseguir ter a parte de campo, porque já passou, enfim. E se o ex-atleta que quer ser treinador, e ele estudar, ele vai ter as duas coisas. Então, por que não estudar? Por que não ir atrás de conhecimento, né? Eu acho que nunca é demais. E por isso que hoje eu faço alguns cursos até fora do futebol. Ultimamente eu tenho feito um curso de comunicação, né, de mentoria, de atleta, enfim. Estou buscando aí porque o futebol ele é muito amplo. E é um mercado concorrido, né? É um mercado que você precisa ter um diferencial, né? Quanto mais quanto mais estrelinhas ali que você tem do lado do seu nome, vai te capacitar não só no papel, mas principalmente na condução do trabalho no dia a dia, né? Com certeza, quanto mais preparado você tiver, melhor. A gente falou aqui que futebol não é mais agora só dentro das quatro linhas, não é só dar treino, não é... Você tem que cuidar de pessoas, né? Então, quanto mais preparado você tiver, principalmente na base, melhor. E aquela coisa da magia do futebol, eu até converso com alguns amigos, a gente fala muito sobre isso, que falta aquela identificação com o amor, né? Porque se tornou uma profissão. Antigamente, o menino tinha sonho de jogar futebol por jogar futebol. Eu quero estar num Morumbi lotado, num Pacaembu, viver aquela expectativa, vestir a camisa do time do coração. Hoje, primeiro que a relação se você for num parque, você vai ver a criança com a camisa do Barcelona, do Manchester City, do Real Madrid. Dificilmente você vai ver uma criança com a camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, por conta dessa exposição que é feita muito mais forte e até por conta de investimentos lá do lado de fora. Só que, além disso, a gente também tem hoje cada vez mais as pessoas tendo acesso a muita informação, mas sem um filtro de orientação. Então, se eu quiser saber como joga um time da China hoje, eu entrar na internet e pesquisar, eu vou pegar ali até um esquema tático de um time lá da China. Só que, por outro lado, as pessoas estão ouvindo menos. Então, as pessoas elas interpretam aquele esquema tático do time da China da cabeça deles. Não buscam a orientação. Para um professor que tem que comandar, e no seu caso ali já com adolescentes, né, pessoas se formando, você tem que ter também um lado psicológico para poder lidar com isso, né? O lado psicológico hoje em dia é muito importante. E como você falou, a paixão, acho que o amor pelo futebol ainda continua, mas pelo clube, acho que ficou meio complicado por conta da globalização, como você falou. Hoje você assiste jogos da China, de todos os campeonatos agora da Arábia, lá onde o Neymar tá, enfim. E aí cabe mais um desafio para o treinador, para o professor, trazer o jogador, ou enfim, o atleta, principalmente sub-20, né? Eles estão ali beirando ali o profissional, trazer eles para a realidade. E uma das coisas que eu tento fazer nos meus clubes, né, nos meus grupos, é trazer uma cultura, uma identidade ali do clube, né? Do sub-20, hoje, por exemplo, do referência. E a gente tenta trazer uma cultura hoje você está no referência. O referência que é o seu clube e você tem que pensar aqui.
Lógico, eles assistem muitos jogos, eles trazem para mim coisas de fora e a gente discute entre a gente ali o que é legal trazer pra gente e o que não é legal no momento. Vou dar um exemplo aqui, um atleta meu foi assistir o jogo do Palmeiras e Botafogo na Libertadores, jogaço. E aí eu sempre converso com eles, falei, e aí, o que você achou? Pô, achei legal pra caramba, mas ele era zagueiro, né? Ele falou pra mim, pô, os zagueiros do Palmeiras e Botafogo são muito bons, mas eles não arriscam tanto igual você pede pra gente, por exemplo, conduzir uma bola. Aí eu falei, vem cá, eles estão na semifinal da Libertadores, você acha que eles vão arriscar? Um jogo daquele, enfim, todo mundo vendo, é jogo contra quem errar menos vai ganhar. Então, outra coisa que ele identificou foi, os jogadores são muito fortes fisicamente, e a gente cobrava eles muito disso, da parte de academia, de musculação, pra eles melhorarem a parte física, que é muito exigida, né? Sim. Na Copinha a gente vê aí, um jogo atrás do outro. E ele falou, eu vou melhorar minha parte física. Porque foi legal ele trazer isso. Pô, eu vi que eu posso ser um jogador profissional e jogar ali no Botafogo e no Palmeiras, mas eu preciso melhorar minha parte física. Então, tentar trocar essa ideia com eles e trazer eles pra, a realidade de futebol é essa aqui. Você vê lá Cristiano Ronaldo, Neymar, os caras treinam pra caramba, enfim. É porque as pessoas às vezes acabam se encostando somente nos grandes exemplos, tal, mas os grandes exemplos, eles na verdade são bons exemplos, mas nem dá para citar que é uma regra porque é absoluta exceção, né? Exceção. E outra, eles trabalharam muito para estar ali, todos eles. Eu converso muito com meu filho também, né? Tem um adolescente em casa que joga e me pergunta direto, e eu sempre falo, filho, na Série A do Brasileiro, por exemplo, não adianta falar, o cara é ruim. Não tem cara ruim, cara. Mas os caras trabalham pra caramba pra estar ali. E como você falou, do mesmo jeito que para treinador é difícil para chegar na Série A do Brasileiro é muito difícil. Então, tem que ter os diferenciais. O Diniz deu uma entrevista ainda quando era treinador do Fluminense, e ele falou exatamente isso, né? Que inclusive ele fez uma comparação com o filho dele que faz medicina de uma faculdade. Ele falou, poxa, ele faz uma faculdade de medicina pública, uma das melhores do Brasil, e eu posso dizer para vocês que ser jogador de futebol é muito mais difícil por conta dessa peneira que tem que vencer. Então, assim, quando o cara tá num time de Série A, ele pode até estar num mau momento, mas não dá para dizer que ele não se dedicou, porque para chegar você não consegue, né? É muito difícil, eu concordo com o Diniz. O Diniz, para mim, é uma referência. E ele foi muito feliz nisso, porque eu acho que jogador de futebol é muito mais concorrido do que quem quer ser um médico. E não é só talento também, tem que estudar muito. Jogador de futebol tem que treinar muito. Enfim, ele fez uma comparação muito feliz ali e eu concordo com ele. Na sua época, quando você iniciou, já tinha essa coisa do jogador de futebol ser uma esperança da família, tal, porque a gente voltar aí uns 40, 50 anos no tempo, o cara que queria jogar futebol era até marginalizado, né? Tem aquelas histórias aí que o pessoal conta que jogadores famosos chegavam para arrumar uma namorada e os pais falavam, não, você é jogador de futebol. Hoje é quase que ao contrário, né? Ainda tem um pouco disso, né? Mas mudou muito, né, o futebol. Os jogadores estão bem mais preparados, né? Lógico, ainda tem aqueles que pensam como antigamente, que não precisa treinar tanto, só o talento vence. Eu posso fazer o que eu quiser, tem essa também. E é uma função do treinador falar para os jogadores que, você, fora daqui, você é uma pessoa normal, cara. Então não adianta, eu sou jogador e eu posso fazer o que eu quiser. Não. Então, acho que o treinador também tem que ser um educador aí nessa. Como eu falei, não é só dentro de campo, né? A gente tem que educar a pessoa, formar o atleta, o cidadão também, né? O professor, né, como a gente gosta de chamar o treinador, por conta da orientação e algo tão nobre como a palavra professor, mas cada vez mais é muito necessário, principalmente nesse processo de formação. Lógico que quando chega num profissional, a competição, o nível, né, de cobrança, você acaba até, se a pessoa começar a dar um certo trabalho, muitos treinadores já falam, não quero... o Diniz é um que pegou, por exemplo, aqui John Kennedy, que foi campeão, marcou o gol do título da Libertadores do Fluminense, era um cara que era extremamente problemático, ele falou, não vou abandonar esse menino que ele precisa. Mas muitos falaram, não, se o cara chegou no profissional aí que está dando algum tipo de problema, não vou passar para frente porque não tenho tempo. Agora, no processo de formação,
é o famoso levar serviço para casa, né? Porque você tem que, de vez em quando, pegar o telefone à noite, ligar para o cara para saber se está tudo bem, ou para dar uma orientação pessoal que você não pode dar ali no coletivo. Sim, sim. Eu troco muita ideia com os atletas, né? A gente tem uma relação muito legal, assim, fora de campo. Muitos me mandaram mensagem agora, depois da Copinha, agradecendo. E eu também agradeci, porque foram momentos, assim, muito intensos, né? E é o que você falou, muitos passam por vários problemas ali. E às vezes a gente fica sabendo, eles chamam a gente para conversar, para trocar ideia, para perguntar, né, qual que é a opinião da gente, que talvez seja mais importante que os próprios familiares até, por conta da nossa relação com os atletas, né? Então a gente procura, assim, cuidar desses jovens, mas como você falou, a palavra profissional já diz tudo, né? Então a gente prepara eles para serem profissionais, né? Ainda no sub-20, como você falou, é o final do processo. Então ainda vai ter uns escorregões ali, aqui e ali. E dificilmente eles vão achar um treinador, um professor no profissional como o Fernando Diniz, que acredita na pessoa. Mas também acho que tem até um limite, né? Não é, se o profissional lá não quiser mudar, Colaborar. difícil dar continuidade, né? E a gente prepara os meninos para a vida, né? Não só no futebol, mas qualquer profissão. Se você não for um bom profissional, Sim. você não vai resistir. Então, essa mentalidade que a gente tenta passar para eles. Boa. Está recebendo hoje aqui o nosso Rodrigo Botão, treinador de futebol, com uma experiência muito bacana de formação, orientação nas categorias de base. Vamos dar uma paradinha, um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com mais bate-papo aqui no programa A Hora do Esporte. Beleza, voltando ao programa A Hora do Esporte, aqui com vocês, hoje recebendo o Rodrigo Botão. Botão, treinador de futebol do Referência, eu queria que você falasse um pouquinho do Referência, né? Até para o Brasil inteiro conhecer essa equipe, uma equipe nova, mas muito bem organizada, de uma cidade que é uma cidade turística aqui na Grande São Paulo, a cidade de Embu das Artes, agora também tendo um protagonismo dentro da área esportiva, especificamente no futebol, né? Bom, legal falar, eu posso falar do Referência, que o primeiro dia do Referência eu estava lá, né? O Referência surgiu dos professores e do coordenador da escola do Barcelona aqui no Brasil, o Walter, que é o presidente. Assim que acabou a escola do Barcelona, aqui pertinho, aqui na Barra Funda, ele montou o Referência, um projeto ainda, né? Para disputar os campeonatos da Associação Paulista, enfim. E o projeto foi crescendo, né? Como sempre, muito bem organizado pelo Walter, pelo Valtinho, né? Como a gente chama ele. E foi crescendo, crescendo, ele arrumou alguns patrocinadores, parcerias e conseguiu filiar o Referência na Federação Paulista, né? Então já, se eu não me engano, há 3 anos já disputa o Campeonato Paulista com o nome de Referência. O primeiro campeonato paulista foi disputado com a camisa do Brasil, lá de Embu das Artes, e foi muito bacana. Essa parceria deu certo e o Referência vem crescendo a cada ano. Hoje o Referência é uma SAF, tá se tornando um clube formador esse ano e cada ano que passa vem crescendo mais. Os profissionais não tinha sub-20, o sub-20 começou o ano passado, né, comigo. O Walter me chamou, ele sempre falou para mim que quando a gente tiver sub-20 eu vou te chamar. E deu tudo certo. Quando eu saí do São Caetano, logo em seguida ele me ligou, eu aceitei na hora esse desafio, porque já conheci o Walter, os professores, toda, né, a organização que o Referência tem hoje, que, como a gente estava conversando antes aqui do programa, é um clube muito organizado e eu tenho o prazer de fazer parte disso. É um clube muito pé no chão também, que é difícil hoje no país, né? Todo mundo já quer crescer rápido e acaba até se desorganizando, mas o Referência hoje, para mim, é uma referência de clube formador. Legal. E a cidade abraçou, né? A cidade de Embu também abraçou o time, né? Tem um orgulho muito grande, mesmo nessa história recente, né? Sim, a gente ficou muito na dúvida se ia disputar a Copa São Paulo ou não, né? A gente se preparou sem saber, sem ter a certeza de disputar a Copinha. A gente queria muito. E a prefeitura, né, ajudou bastante. Conseguimos fazer uma reforma no estádio, né, em parceria com a Mandou em casa. em casa, em Embu das Artes. Legal. O gramado estava impecável,
Foi um trabalho muito árduo, né, de toda a diretoria, da cidade. Como você falou, os torcedores abraçaram a ideia e Copa São Paulo, como eu falei, é muito intenso e os resultados também ajudaram, né? Na nossa estreia, a gente ganhou do Boa Vista, um clube muito tradicional do Rio de Janeiro. Depois do Cascavel, ganhamos também, um clube de primeira divisão do Paranaense. E depois o último jogo contra o Sport foi muito bacana, tava cheio lá, a gente fala que é em Buboneira, né? Nossa, tava muito cheio. Infelizmente a gente não conseguiu ficar em primeiro por conta de saldo de gols e acabamos saindo para jogar contra o Palmeiras em Barueri. Mas a torcida também foi para Barueri, fez um barulho lá, foi muito bacana. O prefeito também colaborou bastante. Enfim, é uma parceria que tem tudo para dar certo. O Referência era conhecido muito regionalmente, né? Sim. Agora, depois da Copinha, com esse bom trabalho, né, essa boa campanha, já está começando a ser conhecido nacionalmente também, que isso é muito importante para o clube. E hoje disputa até o sub-20, não tem ainda equipe profissional? Não tem, a gente tem do sub-10 até o sub-20, né? O sub-20 é muito recente ainda. E, por enquanto, eles não pensam em ter profissional, né? O foco mesmo é na formação, na categoria de base. E vai disputar os campeonatos paulistas 11, 13, 15, enfim, os campeonatos regionais? Sim, sim. Desde o ano passado a gente já disputou todas as categorias, sempre fazendo bons papéis, né? Sempre sendo bastante elogiado aí por todos os clubes aí que a gente joga contra, enfim. O Referência está criando uma boa fama aí, uma boa relação com vários clubes aí. Isso é muito bacana pra gente. Você falou sobre SAF, né? SAF é uma discussão que está muito aberta e muito presente no dia a dia do futebol por conta do futuro mesmo de investimentos. Só que eu gosto de bater sempre numa tecla que não adianta ser SAF, né? Porque mesmo sendo SAF, vai ser administrado por pessoas. Porque se SAF fosse uma definição de 100% sucesso, a gente não teria história de empresas que entram em falência, né? Então, assim, o clube vai virar empresa. Tá bom. Se continuar com pessoas irresponsáveis administrando, vai, né? A gente vê um monte de empresa quebrando aí, por quê? É empresa, administração empresarial. E não deu certo. Hoje, o Referência tem essa coisa que você falou, né? Do pé no chão, do gastar dentro do seu orçamento, saber os seus limites, não entrar em dívidas para não transformar tudo numa bola de neve. Sim, sim, o Referência é um clube muito organizado e com os pés no chão. E o legal é que todos os colaboradores do Referência sabem disso, então a gente anda junto, a gente sabe da realidade do clube. Por exemplo, a gente não tem alojamento ainda, né? Isso é uma coisa que eu falei lá atrás, quando eu cheguei, alojamento para sub-20 para mim seria importante, né? Trazer atletas de outros estados, enfim. Mas mesmo assim a gente conseguiu, no Paulista do ano passado, chegar na terceira fase. Só com jogadores da região? Só com jogadores da região. Legal. Então, é uma coisa que ainda o Referência vai... Com certeza vai ter um alojamento, vai se estruturar mais. Mas é um fator positivo, né? Porque, por exemplo, a gente conhece bem de equipes aí que falaram, não, então precisa ter alojamento, então vamos alugar uma casa. Aí aluga, aí não paga, Sim. Aí jogador é despejado, ou então coloca 30 jogadores dentro de 3 quartos, e aí acaba virando um problema. Sim. Então, assim, mais uma vez é sinal de... Porque o problema não é não dar o passo à frente, o problema é dar o passo de acordo com a sua estrutura, né? Sim, então essa o ano passado foi uma discussão que a gente teve, discussão assim, né, do lado positivo. Não vamos ter alojamento, e aí todos aceitaram, não tem alojamento, beleza, vamos trazer o pessoal Trabalhar da com a região. realidade. E foi muito legal, porque o Referência também trouxe alguns jogadores que tinham saído do Referência, porque não tinha sub-20, e voltaram para o Referência. Sim. Acreditando no projeto, abraçaram, né, o projeto e foi muito bacana. No final, por exemplo, do jogo do Palmeiras, os meninos estavam chorando, se abraçando, falando que um amava o outro, porque criou ali uma família, uma cultura muito legal, porque todos viviam uma coisa parecida de pegar trem, pegar ônibus, trocar ideia, e levavam marmita para almoçar lá. Enfim, se uniram mais, né? Apesar de não ter um alojamento, eles conseguiram se unir e foi uma coisa muito bacana. Então a gente aceitou essa ideia, já sabia que não ia ter,
Então vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Então esse que eu acho que o diferencial do referência é esse. Saber onde está, qual que é o próximo passo que vai dar ainda, mas trabalhar com aquilo que tem em mãos, né? E agora, depois dessa boa participação na Copinha, todo mundo ainda está um pouco meio de férias ali, mas férias, na verdade, é o atleta, né? Porque o próprio treinador, o dirigente, ele não consegue parar porque ele tem que estar sempre programando algo. Imagino que você, de jogadores que estourou a idade, que você já tem que buscar no 17, você tem que buscar fora, já estão trabalhando, já avisando o Paulista? Já depois do jogo do Palmeiras, a gente já conversou um pouquinho lá no vestiário, lá em Barueri. Mas a gente conversa bastante aí, né? Hoje tem a internet aí, reuniões online, a gente conversa muito, mas como eu falei, o Referência é um clube organizado, então a gente já tem mapeado já todos os atletas que vão subir, atletas que vão sair, alguns 2004, né? O último ano que saíram, né? Que acabou o ciclo de base, né? E a gente tá bem organizado e não tá muito longe Legal. de começar um trabalho que não vai ser como o ano passado, né? Que começou praticamente do zero. A gente já tem uma base muito forte, então vai ser muito legal esse ano. Ô Botão, como é que você vê esse cenário do futebol atual brasileiro, onde os atletas estão saindo cada vez mais cedo, assim, né? Você vê a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, tem vindo buscar jogadores aqui com 15, 16 anos, 17 anos, algo que é uma nova realidade, né? Antigamente eles vinham aqui pegar os craques do futebol brasileiro já, vamos dizer assim, já definidos, né? Pessoas que jogavam em grandes equipes, em Corinthians, em Flamengo, em Fluminense, em Atlético Mineiro, e já estavam nas equipes principais. Hoje eles vêm buscar atletas que às vezes nem chegaram a ser relacionados para o time principal. Mudou muito o futebol, né? Eu acho que o último que ficou aqui ainda bastante tempo foi o Neymar ainda, apesar de todo o assédio, de toda a grana, o Neymar conseguiu Uhum. ficar um pouquinho mais aqui no Santos, né? O Vini Júnior mesmo, o Endrick agora, o Gabriel Estevam, Jesus foi Gabriel Jesus cedo, muito né? cedo. Mas também entra aquela coisa da globalização que a gente falou, que hoje os meninos também sonham em jogar em clubes. Ninguém sonha mais, vou jogar no Corinthians. Sim. Eu quero jogar no Manchester, no Real Madrid, no Barcelona. Porque é uma realidade, né? Parece que os países estão muito mais próximos que antigamente, né? Antigamente, se pensar em cruzar o Oceano Atlântico, vou cruzar o oceano para jogar lá, era um choque. Agora está muito mais perto. Eles estão muito mais. Eu estou falando dos jogadores, né? Eles estão muito mais próximos da cultura, eles conhecem tudo já dos times. Antigamente, os jogadores até mais velhos iam pro estrangeiro e sentiam dificuldade de Uhum. adaptação. Hoje a adaptação está mais fácil. E também tem a coisa da grana, né? Hoje o euro, enfim, está muito. Um euro é 6, 7 reais. Enfim, então essa questão econômica também atinge aqui o país, né? Você acha que esse fator talvez justifique o rendimento da seleção brasileira aí nos últimos 20 anos, né? Desde 2002 o Brasil teve, talvez a gente pode citar dois momentos, o título da Copa das Confederações de 2013, que foi um título ali diante de uma Espanha já envelhecida, mas era uma Espanha que era atual campeã mundial. Aquele título de 2016 da medalha olímpica, né, contra uma Alemanha também que não era a principal Alemanha, não era a Alemanha campeã do mundo de 2014, mas no geral a gente tem tido muitas decepções nas Copas do Mundo. Passa também por essa coisa da falta de identificação com o país desses atletas por saírem tão cedo? Talvez sim, mas eu acredito que ainda todo atleta sonha em jogar na seleção brasileira, né? Perder um pouquinho da identidade por conta que eles moram muito tempo, né, na Europa, enfim. Mas ainda tem, eu acredito que tem a paixão pela camisa brasileira ali, de ser campeão mundial, eles estão atrás disso. Uma coisa que atrapalha também muito, eu penso que a CBF, ultimamente, né, não é uma crítica, mas todo mundo está vendo que pô, toda hora troca de treinador agora, ou troca o presidente da CBF, e eu acho que isso afeta também um pouquinho dentro de campo, né? A hora que isso tudo se estabilizar, quem sabe o Ronaldo aí, o fenômeno aí, assuma aí, a gente tem esperança, né? Pelo menos eu acredito muito no trabalho dele. Que jogou bola e sabe de todas as dificuldades, sabe
todos os caminhos para chegar lá. Mas eu acredito muito no Brasil ainda. Eu acho que a gente está passando ainda por um vendaval, assim, vamos dizer assim. Mas a hora que tudo isso se acertar politicamente, os atletas têm sim. Eu acho que o povo também ama a seleção brasileira, mas a falta de resultados aí ultimamente tem atrapalhado, né? O Brasil também antes de 94, se eu não me engano, ficou 24 anos, né, sem vencer, e não foi por isso que abandonaram a seleção brasileira, né? O povo tá com a seleção, mas o Brasil precisa se organizar, né, melhor, enfim, politicamente aí, tecnicamente também, né? Vamos torcer muito aí pro Dorival, né? Trazer, não tá fácil, é um momento de transição, mas todo mundo tem que se unir e se ajudar, porque a seleção é um patrimônio nosso e a gente ama muito a seleção. Botão, queria agradecer seu bate-papo, desejar muito sucesso aí, pô, valeu mesmo de ter vindo visitar aqui o nosso programa, sucesso no Referência e conte sempre com a gente aí para divulgar o seu trabalho, para divulgar o Referência, inclusive fica aí já o convite para o presidente, né, vir falar um pouquinho mais sobre o clube aí, sucesso para vocês, o futebol precisa de trabalhos sólidos e sóbrios como o do Referência hoje, sucesso. Muito obrigado, Luciano. Como eu falei no começo, é um prazer estar aqui. Você é um amigo que eu tenho aí, que nos conhecemos, né, no futebol e trabalhamos juntos. Foi muito bacana. E a gente está na luta aí, né? Eu penso que a formação do jogador, do atleta, vai muito além do futebol. Eu vivi isso muito lá na Copinha e o Referência aposta muito nisso. Em formar bons atletas e também bons cidadãos aí para o futuro, né, do país, e o futebol, usar o futebol também como uma ferramenta de educação, né? Não só como resultado aí, como placar final. Beleza, valeu. Rodrigo Botão, nosso convidado, é referência. Esse é o toque. Temos a equipe de Embu das Artes, que a gente parabeniza, mas que essa palavra entre aí no coração de você, esportista de todo o Brasil. Precisamos de boas referências para levantar o nosso futebol brasileiro. Conversa muito boa e semana que vem eu volto com mais convidados, com mais bate-papo, com mais esporte para vocês. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência. Valeu, galera. Valeu, Brasil.